Dois nomes. Tipo, não roubei o livro. Não. Deu o livro mesmo. Tem a foto. Eu sou a Brenda, coloquei Empregos nas Empresas. Eu sou o Murilo, eu sou, por enquanto, o único autor digital aqui. E eu escrevo os legados, escrevi os legados do Sonho da Lua, das Marquinhas. Eu sou Rosana Prieto, escrevi Encontros e Desencontros. Livro de contos. Eu sou a Camila, eu escrevi Os Cinco Demônios. Eu sou a Marta Ricas, eu escrevi Querubins e a Sentença da Espada. Eu sou a Ana Beatriz Brandão e eu escrevi O Sombra de um Anjo e O Caçador de Almas. Só pra avisar, prestem atenção na apresentação deles, porque tem perguntas depois sobre o que eles vão falar valendo o prêmio. Pode ficar. Então, a primeira pergunta é para todos. De onde surgiu a motivação para você escrever e o que te influenciou? Aí vocês respondem e já falam tudo, já fala tudo. Preencher a minha vida, ou seja, lapidar, Tem algum? mas eu acho outro. Bom, eu sempre gostei de escrever, desde pequenininha. Eu escrevia desde que eu tinha 13 anos. E assim, a motivação é engraçado, porque a gente nunca sabe de onde que vai surgir a inspiração. No meu caso, eu era uma adolescente meio dramática, não ainda não sempre adolescente, não vou fazer mentira. Mas eu levei um pé na bunda. E assim, era o amor da minha vida, meu Deus. E aí veio a ideia na minha cabeça, como seria um mundo no qual tudo que eu queria acontecesse, exatamente do jeito que eu queria. E aí veio o mundo imaginário, veio meus amigos imaginários, que é sobre isso a história, é sobre um mundo onde todos os amigos imaginários são seres existem, o meu, o seu, o deles. E eles são pessoas normais que vivem naquele mundo enquanto você não usa eles. Então, eu acho que começou com essa inspiração e foi se expandindo e eu o mundo inteiro. Todo mundo fala que volta pra infância quando lê ele, né? Porque é amigo imaginário, aí vem aquelas brincadeiras de criança. Também tem o negócio de enfrentar os seus medos, porque lá tem uma floresta escura, onde os medos das pessoas se personificam. Então, ela tem medo de agulha com um porco-espinho gigante, com um monte de seringa de agulha, sabe? Então, vai de quem consegue se identificar com esse livro. Bom, eu também, eu sempre gostei de escrever desde sempre que eu lembro. Eu escrevi bastante já. Eu tenho uma trilogia escrita, só que esse foi o primeiro livro publicado. As minhas influências, as maiores influências foram André Bianco, eu gosto muito dos livros do André Bianco, não sei se todo mundo conhece. Stephen King também, gosto bastante. Tanto que meu livro ele é um pouco voltado para essa coisa mais dark, mais sombrio. Ele fala sobre, tem vampiros, lobisomens, caçadores, mas eu tentei fazer uma coisa um pouco diferente aqui. Não sei se alguém já leu algum livro nesse estilo, com um personagem principal que fosse gay. Sem ser focado no fato de ele ser gay, da sexualidade dele, de coisa estereotipada. Eu mudei um pouco, não foquei nisso. Coloquei contando a vida do caçador de vampiro. O livro é contado em flashbacks, entre o presente e o passado. A vida dele antes dele ser um caçador de vampiro, depois que ele já é um caçador de vampiro. A gente vai entendendo por que ele se tornou um caçador, o que levou ele a virar essa pessoa completamente diferente do que ele era no passado. E tem uma hora que ele encontra uns vampiros que ele estava procurando lá para matar, só que esse vampiro tem uma carta na mão. Ele acaba falando, você não vai me matar, tem uma coisa que você precisa, eu não vou falar o que é agora para não dar spoiler. E aí você vai ter que fazer um trabalho pra mim, pra eu poder te dar isso que você quer, que tá comigo. Então ele fala, você tem que matar um lobisomem.
Aí ele vai lá pra matar o lobisomem, só que chegando lá ele não mata o lobisomem também. Aí por quê? Já não posso falar muito, você tem que ler pra saber. Aí fudeu. Aí eu falei, não, deixa eu falar agora, peraí. Deixa eu falar. Eu posso ir. Então, meus pais sempre me incentivaram a ler, a escrever. Foi daí que surgiu a minha vontade de escrever e de ser escritora. E o meu livro, esse menino é lindo. Então, eu gosto muito de Glee e Skins. Então, o meu livro que conta... Eu meio que tentei misturar essas duas séries, mas fazer uma coisa diferente. E foi, tipo, pra mim foi engraçado porque eu sonhei com a minha personagem principal, aquela garota popular, mas muito deslocada, boazinha. E, olha, eu tô muito nervosa. Calma. Tá. Daí eu fui escrevendo sobre ela, porque eu costumo dizer que foi ela que me escolheu, porque não foi eu que inventei ela, eu simplesmente sonhei, ela já estava ali pedindo para eu escrever uma história para ela e eu fiz. Sabe falar do meu Deus? Conta um pouco mais da história. Aí fudeu. Então, fala a história de uma menina que ela é muito popular, mas se sente meio deslocada entre os amigos e tal, e ela conhece um garoto, Benjamin. Daí ela... Não é, bem nunca conhecia. E ela começa a pensar se ser popular realmente vale a pena ou não. E eu tentei abordar temas como drogas, sexo, traição. Eu coloquei muita música no livro, eu adoro música. E é meio que todas as experiências com drogas aqui no livro são minhas e meio dos meus amigos meio loucos. E é isso. Isso aí é o... Como é que é o nome daquele? Meu nome é Murilo. Eu comecei a escrever meu livro no ano passado. Eu estava passando por uma situação muito trash, assim, na questão financeira de uma bosta, a vida familiar de uma merda, estava tudo ruim, sério. E eu precisava de uma forma para poder conseguir fugir disso, entendeu? Eu precisava de uma forma de... Eu arrumei na escrita uma forma de conseguir fugir da minha vida. E foi assim que eu comecei a escrever Os Legados do Sol e da Lua. Eu ainda nem tinha esse livro, né? Eu nem tô agora. Depois de um tempo eu parei de escrever, eu fiquei acho que 9 meses sem escrever. Em agosto eu tive coragem de publicar ele no Wattpad, uma plataforma gratuita para escritores iniciantes. E eu tive um retorno muito bom. Até eu terminei de escrever o livro em 4 meses. Eu acho que de agosto a novembro eu terminei o livro. E até hoje eu estou com 7 mil leituras. Então foi um retorno que eu tive muito bom. O meu livro ele conta a história sobre uma profecia, tá? E para essa profecia ser cumprida, ocorre uma batalha entre anjos e demônios. Parece meio clichê, só que tudo isso acontece em São Paulo. São batalhas que acontecem, por exemplo, na vida do Estado, perseguição. Eu trabalhei muito essa questão do plano físico, do plano espiritual, uma coisa afetando a outra. Deixa eu ver o que mais. Eu trato bastante também de vidas passadas no livro. Eu falo de... Eu trabalho com uma linha temporal meio louca, então às vezes eu estou contando um capítulo que aconteceu há 11 anos atrás e no próximo capítulo é o tempo atual, mas no terceiro capítulo isso pode se juntar. Então é um livro que você acaba chamando bastante a atenção de aquela coisa de você querer continuar. E é isso. Não dá spoiler, gente, mas é tão difícil. Eu imagino. Não, é você que acha. Boa tarde. Queria agradecer estar aqui, desenho, estão aqui ouvindo a respeito do meu livro. Na verdade, eu escrevi Encontros e Desencontros, foi realmente um encontro e desencontro comigo mesmo. Eu sempre gostei de escrever. E na adolescência, minha professora de redação sempre ficava com o que eu escrevia, dizia que tinha qualidade, mas eu nunca acreditei nisso. E
sempre escrevi muito e jogava tudo fora. Deixei algumas coisas separadas, até que uns anos atrás eu fui fazer um curso de catalão. E precisava fazer uma redação. E eu fiz. E o professor me chamou e me disse, você escreve muito bem. Eu falei, você está brincando? Catalão eu não domino. Ele falou, não, você escreve muito bem. Tem um concurso de catalão invicto pela Unesco. Você não quer participar? Eu falei, eu vou participar para treinar o idioma. Não é que eu ganhei o prêmio. Fui a única brasileira a concorrer a ganhar um prêmio pela Unesco. Aí eu fui publicada fora, no Equador, através da Unesco. E mesmo assim guardei tudo. Eu tenho uma amiga que eu até convidei para vir hoje, ela ficou praticamente 2 anos. Você não vai publicar? Você não vai publicar? Eu falava, não, eu não tenho talento. E ela dizia, você ganhou o prêmio fora? Tanto ela falou que eu publiquei. E aí realmente o retorno foi muito bom, porque a minha literatura não é uma literatura muito convencional. Eu achava que, principalmente os mais jovens, não iam gostar. E foi justamente o que aconteceu. Os mais jovens aqui acabaram gostando. E o meu livro, assim, são 9 contos, são bem ecléticos. O primeiro conto conta a história de uma menina que sai com a família. O segundo acontece na Guerra Civil Espanhola e assim vai. São sentimentos diferentes e é uma ciranda de emoções muito grande. Vai desde a covardia até a alegria de viver. São bem diferentes. Então, assim, quando a pessoa lê, tem sempre um ponto que ela se identifica. E às vezes um que ela odeia, que não tem nada a ver com ela. Seria isso. Bom, gente, a motivação para escrever, eu acho que é essa coisa da fuga da realidade, né? Quando você escreve uma história, você tem domínio das situações, dos personagens, você meio que brinca de Deus. Então, acho que é por isso que eu gosto muito de escrever, acho que é daí que vem a minha motivação, eu tenho um lado assim, meio controlador, então eu gosto de controlar tudo que está acontecendo. O meu livro, ele conta a história, começa com, na verdade, os 5 demônios são 5 vampiros que estão aprisionados. Eles foram aprisionados por um caça-vampiro chamado Gabriel. E o livro já começa com a Sally, que foi amante de um desses vampiros, querendo descobrir uma maneira de acordar o Boris, que é o mais foda deles, né? Então é essa batalha dela com o Gabriel, o que ela precisa para acordar o Boris, e o Gabriel tentando impedi-la de conseguir o objetivo dela. Se ela vai conseguir ou não, não vou contar que é spoiler, mas é um livro que tem bastante suspense, bastante reviravolta e é bem na toada do Bianco também, que eu sou bastante fã dele. A minha história, na verdade, é um pouquinho diferente, porque eu não sou daquelas crianças que falavam pra mãe e pro pai que queriam ser escritoras. Eu não tinha esse sonho, digamos assim, né, de ser escritora. Então, eu sonhava em ser jornalista, eu sempre falei que eu ia fazer jornalismo, que ia fazer comunicação social, né? Mas eu sempre gostei de ler. Desde criancinha eu gostava de ler. E eu pegava lá, meu pai trabalhava na empresa de tecnologia, e na época, não sei quem conhece, já viu aquelas impressoras matriciais? Tem aquelas folhas de sulfite contínuo, assim, né? Meu pai trazia pra mim porque eu gostava de desenhar e ficar rabiscando. Eu nem sabia escrever e fingia que tava fazendo garafundo ali e escrevendo, né? Mas eu pensava que, assim, que se eu fosse trabalhar com escrita, seria uma escrita crítica, né? Não que eu iria escrever ficção, isso nunca passou pela minha cabeça. Né? Mas sempre gostando de ler bastante. E daí, assim, meu gosto sempre foi mais pra fantasia. Eu gosto muito do Eduardo Spohr, não sei se vocês que já conhecem, né? A Batalha do Apocalipse. Gosto muito de fantasia do George Martin também, Senhor dos Anéis. E daí uma amiga minha, ela começou a escrever. E aí eu fui beta dela, né? Comecei bastante pra ajudar.
eu acabei mudando de faculdade, não fiz jornalismo, fiz letras. Fui dar aula, né, de português e inglês, né, e aí fui vice-versa dessa vida, e aí fui me envolvendo com esse universo literário, né, e aí comecei a fazer sinopse para alguns autores que me pediam e tal, fazendo trabalho de perto, até que um dia, né, eu tava numa situação não muito legal, assim, na vida pessoal e tudo, e eu falei, por que não, né? Vou tentar escrever, veio uma história, né, na cabeça. Engraçado que essa história veio pra mim, assim, de Querubins, uma história que veio, assim, meio já no começo, meio fim, né? Eu tive que foi lá, pôr no papel, assim, né, digitar, né? E aí eu escrevi, né, e depois que eu escrevi, eu falei, poxa, vai que virou uma história, né? E aí decidi tentar publicar, e publiquei, né? Essa história, ela me ajudou muito, por quê? Porque ela trata sobre o sobrenatural, mas fala muito também de superação. São duas personagens femininas, né? Uma delas é uma querubim, né? Que é um tipo de anjo, né? Pra quem não sabe, é um tipo de anjo. São anjos que são guerreiros, né? E ela vem aqui pra Terra. Ela vem aqui pra Terra, pra uma aldeia celta, que tá passando por uma série de problemas, e ela vem pra cá pra ajudar. Só que ela não é aquele estereótipo de anjo que a gente tá acostumado a ver, né? Que é aquele anjo bonitão, que se apaixona por uma menina, né? Então é diferente. Ela é mulher, né? E ela tem perfil muito forte, corajoso, de enfrentamento, algo que tava faltando pra mim naquele momento, acho que eu coloquei nela, né? E ao mesmo tempo, na era vitoriana, eu falo sobre uma moça, né, uma dama, que ela tem visões do sobrenatural, ela vê coisas e ela não sabe o que são essas coisas, né? E aí essas duas histórias, elas vão acontecendo em paralelo, até chegar o momento que elas se encontram, né? Então tem a Shai, que é a querubim, e tem a Mary, que é uma dama vitoriana. E a história das duas vai acontecendo nesse inteirinho aí, e a gente tá entendendo por que ela tem visões, por que a Shaya vem à Terra, né? E foi isso aí. Bom, agora sou eu, né? Bom, eu já falei, meu nome é Ana, eu tenho 16 anos e eu comecei a escrever aos 12, depois de um sonho que eu tive durante uma viagem, um sonho doido. E quando eu voltei, eu decidi que eu coloquei isso no papel. E aí começou a crescer a história, crescer. E acabou virando um livro, 2 livros, 3 livros, 4 livros, virou uma série. E aí eu descobri o meu amor pela escrita. Agora eu tenho mais de 10 livros escritos. E 2 deles são O Sombra de Manjo e Caçadores de Almas. O Sombra de Manjo, eu publiquei ele com 14. Ele é um romance fantástico que fala sobre anjos. Ele conta a história da Samantha, que tem 17 anos, e desde pequenininha ela tem visões do futuro, vê vultos, às vezes ela vê gente morta, e desde pequena ela se depara assim com perdas das pessoas que se aproximam dela. Na primeira página fala que ela é órfã, a mãe adotiva dela também morreu de uma forma trágica, e ela acha que ela é amaldiçoada por causa disso. Até que ela cresce, ela ganha uma bolsa de estudos para uma faculdade, porque ela é muito boa em biologia, botânica. E lá ela conhece a Helena, que é a melhor amiga dela, e o Gabriel, que é um anjo. O Gabriel é esse. Tá na capa, então não é spoiler. Ele conhece ela lá e ele começa a ajudar ela. Ele começa a ajudar ela a descobrir por que você tem essas visões, por que você vê esses vultos. E quando ela finalmente descobre o porquê de tudo isso acontecer com ela começa a ver uma voz, como se já não fosse suficiente, né, os problemas da vida dela. E quando ela descobre finalmente de quem que é essa voz, ela se vê no meio de uma guerra entre o céu e o inferno, que ela é a única que pode resolver, e tendo que fazer várias escolhas. Uma delas é se ela vai seguir o destino dela, que é ajudar nessa guerra, ou se ela vai seguir o caminho mais fácil, que poderia salvar a vida dela. Só que dessa escolha depende do destino da humanidade. Sou eu. Só isso. Não, Sou ainda eu. não. E também tem o Caçadores. O Caçadores ele foi o segundo que eu publiquei. O 11º que eu escrevi, ele já é mais de terror. Ele é o primeiro de uma duologia
Ele conta a história dessa menina ruiva aqui, que é a Serena. E ela é completamente nerd, não acredita em nada que a ciência não pode explicar, até que começa a acontecer fenômenos paranormais com ela, malucos, tipo a TV ligar sozinha no meio da noite, e ela receber mensagens falando: estamos observando você. E esses fenômenos vão piorando, até que chega um ponto que ela fala: não, isso não dá pra explicar. E quando chega nesse ponto, ela é sequestrada, levada pro meio da floresta pra um ritual maluco que ela não sabe quem é que levou ela, pra que serve aquele ritual. E durante esse ritual ela é resgatada pelos caçadores de almas. Inclusive o líder deles é o Dorian, que ele dá o que falar nas meninas, né? Porque esse moço aqui, ele é amaldiçoado, ele não pode falar nem mostrar o rosto, e mesmo assim as meninas continuam brigando com ele. Que beleza! Não sei porquê. Então ela nesse ritual, e depois que eles resgatam, ela descobre que ela tem que passar a viver com eles, porque durante o ritual ela meio que não saiu e Pra acabar com essa cambada! E a partir daí, ela descobre que ela é a chave do portal entre a Terra e o Inferno, e ela tem que fugir dos caras que querem abrir o portal, esse portal. E é basicamente isso. Eu não posso falar mais porque é o primeiro de dois. Eu sou escritor, autor do livro Layers. Mostra ele, por favor. E Obrigada. tem um blog de literatura também. A Fabiana e as amigas dela fazem parte da equipe, está presente aí para prestigiar o evento. E, na verdade, eu conheci a Gisele por intermédio da editora, que eles têm, a editora Pendragon, por passar, acho que pelas dificuldades que todo mundo já passou aqui para publicar um livro, né? O mercado literário nacional, infelizmente, ainda é muito fechado, e a burocracia, o custo que isso gera para o autor, que na verdade tem como objetivo principal fomentar a cultura, fomentar toda a sua arte, o seu trabalho, ainda no Brasil, infelizmente, isso é bem limitado. E um exemplo disso, acho que o meu caso, o que eu posso mais contribuir é contando essa experiência. O meu livro, ele foi escrito em português, na nossa língua mãe, e ele não foi publicado em português ainda. Eu tive contato por uma editora americana, a American Studios, e eu publiquei lá fora, sem custo algum. Eles entraram em contato comigo, disponibilizaram toda a estrutura da editora, publicação em livro físico, distribuição em livrarias físicas e em e-books também, como o rapaz faz aqui, só que tudo lá fora. Tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Eu acho que pelo fato de eu não ter gasto nada e ter... Então, como eu estava dizendo, tipo, eu acho que tem um lado bom e um lado ruim de você publicar lá fora. O lado bom é que foi uma porta de entrada para a literatura, para que outras pessoas me conhecessem e que eu conhecesse também outras pessoas. E o lado ruim é que é muito difícil você divulgar e mostrar o seu trabalho, porque não é todo mundo que lê em inglês, e como está publicado lá fora, também é difícil para você comercializar, para você fazer todo o trabalho de retorno da sua arte. Né? Falando um pouco do livro, é uma fantasia infanto-juvenil. Oh, meu filho! É uma fantasia infanto-juvenil, nos moldes de Harry Potter, Percy Jackson, que está, acho que, em alta no momento. É uma história que fala de dois mundos paralelos, onde o personagem principal é jovem e não tão relevante no mundo dele, e em meio a acontecimentos ele se descobre como a esperança de salvar aí o equilíbrio entre os dois mundos e conseguir também ter a aprovação do pai, entre outras coisas que ele não tinha na história dele. Procurei trazer também um pouco do que a gente tem no mundo real, né? Eu acho que todo mundo se enxerga na realidade, que as suas limitações, o que pode e o que não pode fazer, consegue ter um sucesso em uma área, mas de repente queria ser alguma outra coisa, queria fazer alguma outra coisa, e vive esse mundo interno com as suas expectativas, com os seus sonhos. Foi isso que eu tentei trazer, mostrar o que ele era na vida real, o que ele tinha de limitação e que ele podia ser algo mais em outra área, em outro mundo, seja nas suas expectativas, do que a gente também pode ser se a gente acreditar no que a gente deseja. E é essa mensagem que eu deixo na biografia do livro. Se você tem um sonho, viva o sonho. Se aparecerem dificuldades, você tem que seguir em frente e acreditar no que você pode ser. Eu acho que essa é a mensagem principal do livro. Eu trabalho com desenvolvimento, tenho um site, sou webmaster do site,
E deixo aqui meu contato, a Giza tem meu contato, quem tiver interesse em fazer site, divulgação, eu também trabalho com trailer, quem quiser fazer livro, só me contatar, a gente pode conversar e fazer. Eu acho que divulgar a sua arte, acreditar no que você pode fazer é o principal, é a chave para a gente conseguir sucesso, não só como escritor, mas em todas as áreas. Aí agora a pergunta vou fazer e vai na mesma. Alguma vez você se deparou com alguém lendo o seu livro em público? Se sim, qual foi a sua reação? E se não, o que você faria? Eu nunca vi ninguém lendo meu livro em público, mas se eu lesse, eu ia dar um abraço na pessoa, um beijo e ia dizer muito obrigada por ter comprado. Eu não vi, mas eu tive amigas que viram e era muito, muito longe de casa. E elas ficaram, meu Deus, Fernanda, você é famosa. E eu fiquei, Não, mas eu acho isso muito legal, porque dá a impressão de que a nossa obra está se expandindo cada vez mais e dá vontade de chorar e abraçar a pessoa mesmo. Bom, eu não vi porque, como eu disse, justamente lá fora e estou no processo de finalização, de revisão para publicar aqui no Brasil. Mas eu trabalhava numa empresa, no Bradesco, uma grande empresa, e tinham 300 pessoas no departamento. E eu sempre escrevi para mim, por hobby, nunca mostrei para ninguém. Eu acho que esse é o grande problema com todo autor. Tipo, se você só acredita que você pode ser um autor, um escritor, quando as pessoas começam a te falar isso, você sabe que tá interessante, você gosta do que você escreve, mas sem esse estímulo, você sente dificuldade você certo receio até de mostrar para as pessoas, até que alguém chegue em você e fale. E o meu livro nasceu disso. As pessoas, eu disponibilizava capítulos dentro do departamento e todo mundo tinha o hábito de ler PDF de autor, Stephen King e outros grandes. E as pessoas começaram a comentar, tipo, no coffee break, começaram a falar e eu falei, pô, isso aí quem escreveu fui eu. Os caras falaram, pô, sério? Tipo, o que vai acontecer quando você vai liberar o próximo capítulo? Isso eu achei bacana, acho que isso que é o maior retorno que você tem de escrever, eu acho que é isso. Eu acho que eu não tive a chance de ver alguém lendo meu livro, porque eu só publiquei digitalmente, mas assim, o retorno, como eu falei, o retorno que eu tive foi muito bom, tanto no Wattpad, agora eu estou caminhando ainda na Amazon, deixei uma promoção de gratuito logo no comecinho, 2 semanas atrás. Eu tive quase 200 downloads, então, e eu acho que se eu visse alguém lendo o livro físico, eu ia ter que falar pra pessoa, entendeu? Fui eu. Meu filho. Eu não sei, eu acho que a sensação, quando você vê o que você escreve atingindo outras pessoas, levando aquilo que estava preso dentro da sua cabeça, assim, pra mente de outra pessoa, é uma sensação muito boa. E alguém olhar pra você e falar assim, meu, é isso. Eu vi uma vez 2 garotas com um livro, folheando, e olhavam pra mim e diziam assim, acho que é ela. Não, mas ela parece bem mais velha pessoalmente. Eu fiquei, né, ouvindo, elas falavam, será que o livro é bom? Vamos ler. E aí uma delas falava, não, é ela. Aí eu cheguei perto, falei que o livro era meu, elas disseram que não tinham lido, que elas iam ler, e uma delas me escreveu dizendo que tinha gostado muito depois, que elas iam ler juntas, tal, era um grupinho de 3 moças. Foi muito divertido. E principalmente a parte em que eu parecia bem mais velha, não devia ser autora, porque a autora na capa do livro era muito bonita. Foi isso. Porque na foto, né? Na foto. Bom, eu ainda não encontrei ninguém no meu livro, mas se eu encontrasse, eu ia chegar perto da pessoa e falar, já li esse livro, achei muito legal. Perguntava pra pessoa o que você acha, pra ver se a pessoa ia me reconhecer ou não, pra ver se ela ia falar comigo sobre o livro. Mas não ia chegar falando, é meu. Eu queria antes saber o que a pessoa acha do livro, sem saber que eu sou autor. Boa tarde. Eu já vi, mas eu não sei se conta, acho que conta, porque era na minha escola, só que a escola eram prédios diferentes. Então eu tava no ensino médio, eu fiquei no fundamental, aí eu fiquei tipo, mas eu não fui falar com a pessoa, porque eu sou tímida, gente. Eu tenho vergonha. Mas já aconteceu de gente que
não tava com o livro, mas chegou em mim e falou: ai, você é aquela menina, não sei o quê. Aí eu, sou eu. Ai, meu Deus, tira uma foto comigo, você me reconheceu. Ela mesmo? Mas eu tirei a foto com ela. Na Bienal, né? A gente chegando, chorando. Ai, Ana, me abraça. Eu chorava junto. Ela Não, eu nunca vi ninguém lendo meu livro, mas foi crescimento de pensação, porque eu ia fazer a mesma coisa. Eu pensei, eu falei, se eu visse a pessoa, eu ia falar assim, nossa, esse livro que você tá lendo é bom? O que você achou, né? Primeiro, né? Se não perguntasse se sou eu na capa, porque eu já consegui responder que não sou eu sou a que tá na contracapa. Porque na Bienal as pessoas eu tava lá com o livro, né? Aí as pessoas, você é a que tira a foto, né? Não, eu escrevi. As pessoas, você escreveu, né? Sim, eu escrevi. Mas nunca contei ninguém lendo, não. Eu vi gente que leu também, assim, na minha igreja tem uma biblioteca e aí eu vi pessoas pegando pra ler, mas assim, aleatório. Bom, eu ainda não vi também no X. Eu não sei o que eu faria, na verdade, porque primeiro eu ia ficar me achando a última bolacha do pacote. a penúltima, a última tá sempre quebrada, estragada. A penúltima bolacha do pacote. Mas eu não sei se eu ia ter coragem de chegar na pessoa e falar qualquer coisa, que eu sou tímida pra caramba. Mas se a pessoa viesse falar comigo aí acabou. Aí eu sou a penúltima bolacha do último pacote da terra. Ia pegar o celular e tirar uma foto escondidinho, né? Porque alguém lembra meu livro. Isso com certeza, né? Discreto. Mas foi bem. Como os defeitos e as qualidades de vocês interferem nos personagens e na escrita? Acho que assim, uma qualidade que eu tenho é que quando eu pego pra fazer uma coisa, eu não paro enquanto eu não termino. Enquanto eu não realizo o meu sonho. Então alguns personagens meus têm isso, a perseverança. Agora um defeito é que eu sou chata, então a pessoa é chata. Coisas que eu não gosto, deixo meio nas entrelinhas. Basicamente é isso, mas não fica muito explícito. Eu acho que é impossível assim, você escrever e a história não ter nada de você ali. Isso é impossível, né? É só ser psicografado. Aí não é você, né? Mas se você está escrevendo, não tem como, né? Alguns dos seus valores, alguma coisa da sua personalidade acaba passando ali, né? E nesse livro especificamente, que eu percebi isso muito, que eu tenho dois lados bem diferentes, assim, que às vezes entram em ação. Eu tenho um lado, assim, que às vezes, igual ela, eu coloco algo na cabeça, eu vou lá em frente e faço, mas eu também tenho o meu lado insegura, o meu lado mais sensível, né? Então eu vejo que a Chaya, que é a Querubim, ela tem muito esse meu lado mais objetivo, de não fazer, eu consigo, e a Mary tem mais esse meu lado mais inseguro, mais sensível. Então eu acho que eu acabei passando isso pra elas, né? Ainda mais quando você escreve um personagem do mesmo sexo que você, assim, né? Você acaba, né, pondo mais características suas, né, nele. O meu segundo que eu tô escrevendo como personagem masculino, eu já tô tendo mais dificuldade, porque eu tenho que pensar como um homem pensaria, né? Aí eu perguntei pro homem e falei assim, não, o homem não pensa. Aí... Só pensar em futebol e cerveja que tá tudo ele certo. falou, não, fica tranquila, não pensa pra nada. Né? Mas é isso que eu acho, assim, eu vejo esse exemplo muito livro, assim, de personalidade. Bom, no meu caso, eu acho que é um pouco o contrário. Eu tento fazer os meus personagens não terem medo das coisas que eu tenho medo. Então, eu não sou corajosa, então ela tem que ser corajosa. Eu sou toda tímida, então ela tem que ser toda extrovertida. Algumas, né? Porque, por exemplo, a Samantha, do Anjo, ela é tímida como eu, só que o amor que ela tem pelos seres vivos, por biologia, astronomia, eu coloquei nela o meu amor e isso acabou refletindo. É isso.
pouco de mim em cada personagem. Não completamente que o personagem sou eu, mas tem um pouco de mim. Então, até que momento o personagem está sendo ele, até que momento está sendo eu falando ali. Meio que misturo isso daí, coloco um pouco de mim em cada personagem. Então, eu discordo um pouco. Você pode escrever aquilo que você não acredita. Isso já foi feito várias vezes por vários escritores. Por exemplo, se eu não me engano, Manuel Bandeira escreveu sobre o serviço militar, acho que foi. Ele começou de uma maneira e terminou de outra. Claro que depende do objetivo que você vai escrever, se é uma literatura de ficção, se é uma biografia. Eu acho que depende muito. O escritor que tem domínio do idioma, ele pode brincar e passar até, e às vezes é até uma literatura perigosa. Nem sempre a literatura, ela é boa. Ela pode levar a uma guerra, ela pode levar a uma revolução, como não. Eu acho que um bom escritor, ele consegue brincar e dizer, às vezes, coisas que nem ele mesmo acredita que é possível. No meu caso específico, nesse livro tem muitos personagens que não tem nada a ver comigo. Nada. E outros tem. Tem até uma que o último ponto, se chama Eu Queria Tipo, sou eu pequena, né? Numa situação querendo uma boneca. E o fim foi triste. Eles que é pseudônimos, né? Que por nossa pessoa. Cada pseudônimo tem uma Depende, eu acho que também depende do tipo de literatura que você for fazer, depende muito. Por exemplo, existe também sobre encomenda. Você escrever sobre determinada coisa, você procura os argumentos certos e muitas vezes você pode até escrever e defender algo que você não acredita pessoalmente, mas você acaba defendendo. E isso quem faz muito são os advogados. Eles defendem coisas que nem eles mesmos acreditam. Basta apenas você pensar que é verdade. E aí você incorpora e leva para o livro. Eu concordo bastante com o que você disse também. Eu acho que existe sim a possibilidade de você escrever, de descrever os personagens com qualidades e defeitos que você não tem. Mas eu acho que você se coloca no seu modo de escrever. Eu acho que ali, por exemplo, eu acho que a Maria que gosta de Breviano, não tem um livro da Breviano que não sabe que foi ele que escreveu, porque a escrita dele é muito parecida a de um livro para o outro. Ele escreveu uma coisa muito específica. Então eu acho assim, que as suas qualidades ou defeitos podem não causar algum tipo de impacto nos personagens, mas seu modo de escrita sim. Procuro ser imparcial quanto a isso, porque, como dizem, quem lê livros costuma viver 1000 vidas, né? Então eu acho que para você escrever uma história boa, você tem que escrever algo que a pessoa se sinta realmente vivendo algo diferente, algo que seja, que fuja um pouco do cotidiano que a gente tem, que é isso que a gente procura. Pelo menos eu busco nos livros, eu gosto muito de literatura fantástica, então é algo mítico, algo diferente. Tem nos livros de literatura fantástica. Então, por isso que eu procuro ser mais imparcial e não trazer tanto a minha personalidade, as coisas que eu vivo no meu dia a dia, porque eu acho que isso a gente encontra no jornal, eu acho que isso a gente tem na televisão, na novela, a novela é toda igual. Se você assistir novela, eu não gosto de novela. Se assiste novela, sempre tem a vingança, tem o personagem principal que se vinga do outro e morre e eu casa. Novela é isso. Então, eu acho que todo mundo é mais do mesmo, então eu procuro tirar um pouco desse cotidiano, ser imparcial das coisas que eu vivo, trazer algo mais fantasioso, acho mais vantajoso para a escrita, para que as pessoas se sintam fugindo do dia a dia e tendo mais contato com coisas diferentes ao ler o meu livro, ao que eu esqueci. Bom, eu não vou mentir, influencia muito. Pelo menos pra mim, porque no meu caso eu queria fugir do mundo e eu tô compartilhando isso com o pessoal. Então, a principal, a Lena, ela tem muito de mim, ela tem até as minhas aparências, inclusive. Minha teimosia, ela é mandona assim, ela vai contra todo mundo, mesmo que, né,
a situação não ajude. Mas realmente eu tenho duas coisas que influenciam os meus personagens. Essa minha influência e eu também me inspiro em pessoas que existem mesmo na minha vida. Eu tenho dois amigos, por exemplo, que são os principais. Então eu acabo pondo os defeitos dele também. E eu vou brincando com isso. Por exemplo, o Daniel, que é um dos personagens, ele representa o amor doentio, sabe? Aquele amor que faz você matar e morrer pela pessoa. Aí o Jonathan, ele representa um cara que não tem criatividade, não acredita que imaginar as coisas vão ajudar e ele vai aprendendo a lidar com isso. A Lena também, mas a Lena já tem um pouco dos dois, ela vai fazendo aquele jogo de cintura com eles. Então, eu acredito que influencia, pelo menos pra mim, porque esse livro era tanto pra mim quanto os meus leitores, entendeu? Então, a minha função era entrar nesse mundo de verdade e fazer vocês entrarem comigo. Essa é a minha posição. Então, quem me conhece sabe que eu sou muito sentimental, muito dramática, e eu meio que os meus personagens, se eu tô triste, os meus personagens estão tristes, eu tô alegre, os meus personagens estão alegres, e eu sofro com eles, e eu tento não colocar tanto ser imparcial, mas geralmente assim, eu acabo fazendo, se eu tô triste, a minha personagem principal tá triste,